Boa noite, turma! Tudo bem com vocês? Não sei se vocês Boa noite, me irmão. ouvem. Tudo bom aí, pessoal? Vamos ao nosso encontro de hoje. Como foi o desafio de ontem? Vocês conseguiram desenhar os clientes de vocês? Parte fundamental. Quem trabalhou nisso? Vânia, quem mais? Alguém? Hum. Deixa eu puxar o chat aqui, que ele desapareceu. Aí, agora sim. A Ângela fez. Faz sentido, Ângela? Vânia, dá uma clareza, né? É importante a gente fazer isso, por mais simples que pareça, mas não é simplório, né? Quando a gente tem essa clareza, assim, de que tipo de cliente combina com a gente, em primeiro lugar, para de lidar com ou diminui muito, né? Às vezes a gente não consegue parar de lidar imediatamente, a gente tem que pagar as contas, né? Mas a gente começa a tirar o foco desse tipo de cliente e, ao mesmo tempo, a gente coloca o foco aonde a gente quer. E tudo, se você olhar, tudo que você está vivendo hoje é exatamente o foco que você deu ou deixou de dar, né? E aí o desfoque de 1 ano atrás, de 2 anos atrás, né, então e sempre é a hora certa de começar, né, então se nunca fez esse tipo de foco, show, está na hora de começar. Se já fez, excelente, maravilha. A Ângela comenta que achei bem importante, me fez pensar vários detalhes. Exatamente, Ângela, você pegou o espírito da coisa. Quando a gente se coloca esse tipo de exercício, você tem que começar a pensar, não, mas espera aí, né? E se o cliente pede isso? Eu gosto de lidar com cliente que pede muito desconto, eu gosto dessa negociação. Tem gente que gosta, não está errado, tá? Então tem gente que já coloca um valor, já sabe que o cliente vai negociar e tal. Eu, por exemplo, não faço isso, né? Eu tenho 5% no máximo de flexibilidade e eu já falo para o cliente, falo, olha, quando o cliente começa a pedir muita negociação, eu falo, olha, eu não gosto dessa negociação de você vai e volta, lá em Minas a gente chama de essa rela, né, eu não gosto da rela. Então é o seguinte, eu te passei o preço de 1.000, 5% disso é 50, né, então eu consegui até 950, estou dando exemplo, tá. Então, é isso que eu consigo fazer, se dá para ir, a gente vai, se não dá, eu te entendo perfeitamente, não tem problema, mas essas são as minhas condições. Então é legal, a gente pensa nessas coisas, né? E que legal que vocês fizeram, vale a pena, né? Hoje o desafio vai ser um pouco técnico, né? Ontem foi comercial, hoje vai ser técnico, eu vou fazendo essa pedalada aí todo dia com vocês até amanhã, tá bom? Vamos lá então no nosso desafio de hoje. Eu vou, né, começar o bate-papo de hoje. O, ah, Opa, ih, abriu o arquivo errado. Típico meu, abriu o arquivo errado. Espera aí. A primeira página está certa, mas esse é o arquivo anterior que eu estava fazendo. Eu tenho uma versão atualizada já. Ok. Ih, abriu de novo errado, gente. Enfim, o próximo slide era o seguinte, era só relembrando qual que era o desafio de hoje, tá? É, não sei por que está dando errado aqui, mas, né, o desafio de hoje eu posso trazer aqui de ontem, só para a gente relembrar.
Acho que esse slide não quer ser mostrado, hein? Brincadeira. Agora sim. O desafio do dia de hoje, né? A gente especificar materiais saudáveis, aprender isso daí. Eu tinha comentado que seria na quarta que a gente ia falar de tecidos, né? Mas na verdade, quando eu desenhei o desafio, é hoje que a gente vai falar. Então, será hoje. Então, desculpa o erro ontem. E também vamos falar sobre aumento de preço nos projetos, né? Então, aquela pedalada que eu prometi todos os dias, a gente fazer um pouquinho de cada coisa, né? Então, vamos agora falar um pouco da parte técnica de materiais, né? E deixa eu abrir aqui o slider. Eu estou trazendo para vocês, na verdade, uma aula que é a aula do HBC sobre materiais, né? A própria aula que a gente já dá normalmente, não tem nada de diferente de uma aula, vamos dizer assim, formal do HBC, tá? Ah, então, eu tô meio devagar. Acabou o horário de verão aqui na Califórnia, no domingo, e eu tô completamente de cabeça para baixo porque era 4 horas de distância que eu tinha para o Brasil, e agora são 5. Então, agora para mim são 2 da tarde, e, e essa semana toda eu tinha me preparado para dar o desafio para vocês às 3 da tarde. Então, eu tive que organizar ontem, tive que organizar hoje, é, mas faz parte. Então, hoje, por exemplo, meu computador está lerdo. Então, assim, a gente vai definir o que são materiais saudáveis, como que avalia a salubridade de um material de construção, entender os benefícios, né, que existem nisso daí, ah, apresentar alguns materiais, né, que a gente utilizou, apresentar, eu não sei se vai dar tempo de eu apresentar, se der tempo eu apresento, né. Acessar o banco de dados a gente não vai acessar, isso foi do curso, né? Entender o processo de certificação também, isso a gente não vai fazer. Esses 3 últimos itens, me perdoem. Mas vamos lá. O que são materiais saudáveis e materiais? E aí a gente começa sobre o que não é material saudável, né? Primeiro vamos excluir o que não é material saudável, né? Materiais tóxicos, né? Basicamente, são materiais de construção que podem ter vários componentes tóxicos que variam o seu grau de toxicidade, podendo ser apenas um irritante de mucosa quando aplicado, né? Quando a pessoa que está ali aplicando, né? O trabalhador ali está fazendo a aplicação, até ser um produto cancerígeno, como eu comentei ontem, né? O formaldeído, que está presente em muitas escolas e acabamentos, né? MDFs e tudo. E o que que não é, né? Isso não é uma visão do passado, tá, gente? De novo, como eu comentei ontem, não quero que a gente vire bicho das cavernas no design, né? A gente já é bicho das cavernas, isso é imutável. O design pode e deve ser estiloso, né? Mas nem todo material dito natural ou vernacular é saudável. E nem todo material moderno e sintético é insalubre, né? Um exemplo bem interessante, por exemplo, na Serra Gaúcha, uma vez eu entrei em contato com uma empresa, eles entraram em contato comigo, querendo certificar, né, via HBC, o produto deles, que era um adobe. Mas esse adobe, que é uma técnica vernacular, né, um tijolo, para quem não sabe, de barro, né, cru, sem passar por queima nem nada. Confere uma qualidade térmica e acústica muito interessante para as casas e tal, mas é vernacular, não é uma coisa que você consegue trabalhar em escala. E esse pessoal na Serra Gaúcha, o adobe ele precisa do barro e ele precisa de um ligante, que pode ser palha, pode ser um monte de coisa. E eles estavam usando restos do curtume, né, das indústrias de curtume de couro.
lá da Serra Gaúcha. Só que o couro, ele usa cromo para poder curar, né, o, o, o couro. E aí, quando a gente foi analisar o material com alto teor de cromo, que é um metal pesado, extremamente tóxico para o meio ambiente, mas também para o ser humano, né? Então, esse é um exemplo de um material dito natural, mas que não é saudável. Sabe mais aonde a gente vê isso? Madeira de demolição, né? Muito comum. Ah, mas eu peguei, é sustentável, peguei a madeira de demolição, em vez de ser jogada fora, em vez de ser queimada, a gente reaproveitou, né? De uma casa muito antiga e tudo, a gente aproveitou dormente, antigo, né, de estação férrea e tudo, de linha férrea, desculpa. Ah, muitos desses materiais de madeira antigos, né, eles eram tratados com substâncias extremamente tóxicas, com arsênico, né, com muitas substâncias tóxicas. Então, não obrigatoriamente. De outro lado, por exemplo, a gente vê aí na construção hoje, né, mais do que no design, mas na construção, você vê construções como o modelo EPS, por exemplo, que é basicamente de isopor com uma malha metálica. Quando eu vi isso a primeira vez, eu falei assim, mas jamais que o HBC vai aprovar um produto desse. Aí a gente foi rodar os testes todos e o produto era extremamente inerte, ou seja, ele é saudável, né? Claro que você não vai consumir o produto, mas ele não libera nenhum composto ruim, ele não tem nenhum metal pesado, ele não tem nada atrelado a ele. Então, a gente não pode fazer essas conexões, tá? Essas pressuposições. Temos que analisar cada produto, e eu já vou mostrar como que analisa. Mas a gente não pode fazer essas pressuposições, né? Igual também ontem eu comentei sobre a pressuposição do preço. Não é porque um produto é de alto padrão, que ele é saudável, né? A gente analisou na Casa Saudável, quando a gente fez em 2021, né, uma casa modelo que a gente fez. Depois vocês digitem aí, Mostra Casa Saudável 2021. Vocês vão ver muita matéria que foi feita com a nossa casa modelo, né, lá em Pinheiros, em São Paulo. Foi uma atividade muito legal, tem muita matéria em tudo quanto é veículo, Globo, Bandeirante, tem um monte de veículo que veiculou, e vocês vão ver aí vídeo, YouTube, tem muito vídeo também que foi feito e tal. É um canal do YouTube que chama Entre para Morar, muito interessante para vocês, designers, que fez uma série inteira com a gente lá, muito bacana. A Casa de Valentina também fez lives e fez um monte de coisa com a gente, um Instagram, né, bem famoso na área de design, Casa de Valentina. Depois vocês pesquisam lá. Só que tá lá atrás, né? Tá nas lives dela lá de 2021, de outubro, novembro de 2021. Mas, enfim, tinha um piso, né? Que foi proposto para casa de carvalho branco, vindo da Noruega, com altos selos de sustentabilidade, mas que não foi aceito, tá? É, pela gente porque compunha na engenharia do piso tinha um produto cancerígeno lá. Então a gente não utilizou. Então essa pressuposição, né, de tipo de época, de estilo, de preço, de padrão, nada disso se aplica, tá? É uma análise técnica de produto a produto, tá bom? É... Não é um formalismo, né, o determinismo, ou seja, justamente o que eu estou falando, né, não tem que ser de um jeito, pode ser de qualquer jeito, desde que seja saudável, né? Não é artigo de luxo, já comentei, e não contribui para a síndrome do edifício enfermo, que é um protocolo da OMS que a gente tenta diminuir, né? Que é como os edifícios provocam enfermidade nas pessoas, né? Então, resumindo, né? Materiais sustentáveis nem sempre são saudáveis, materiais saudáveis nem sempre são sustentáveis, tem isso também, né? Às vezes você está trabalhando com um material que é saudável, mas não obrigatoriamente sustentável, né? Não me vem um exemplo aqui agora na mente, mas teoricamente é possível. Agora, idealmente, ambos deveriam estar juntos. No mundo real, infelizmente, não é assim que ocorre. Blu, 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 blu. Agora, o que são materiais saudáveis, né, gente? Materiais saudáveis são materiais cuja composição respeita a fisiologia, psicologia e sociologia humana.
e não causam danos imediatos ou de longo prazo à nossa saúde, né. Por que fisiologia, psicologia e sociologia? Porque não só fisiologia? Porque os produtos não são só os produtos, não é apenas material, composto químico que faz o material. O material é feito, por exemplo, né, uma decoração, ela pode ser extremamente personalizada, feita com fotos, objetos, e materiais que têm a ver com aquela pessoa, com aquela família, ou ela pode ser uma coisa massificada, que a gente compra, numa Etna, numa Tok da vida, né, e basicamente não tem personalidade. Qualquer casa que você entrar vai ter, às vezes, a mesma decoração, principalmente quando a pessoa não contrata um designer, né. Então, quando a pessoa mesma que faz o interior dela, a tendência dela é ir para o genérico, né. E isso diz respeito à psicologia da pessoa, né, porque ela deixa de ter uma relação de identidade com o espaço e ela passa a ter simplesmente uma relação funcional e estética, né, excluindo a individualidade dela. E sociológica também, porque isso inclui a família, né, quando mora mais de uma pessoa na casa. Ah, E os benefícios de se utilizar materiais saudáveis, eu já vou entrar na técnica, tá, gente? De como então escolher o material. Benefício óbvio, né? Os componentes importantes para a criação de um ambiente saudável e não apenas uma casa saudável, né? A gente tem que pensar em termos de vida saudável e como que a gente traz aquele cliente sonho de ontem, né? Que almeja uma vida saudável, porque provavelmente no exercício de vocês, vocês chegaram à conclusão seguinte, né, que o cliente alvo, né, para este tipo de proposta, ele é um cliente que já gosta de alimentação saudável, que já gosta de hábitos de vida saudável, independente de qual a linha. Um vai gostar, um entende que a alimentação saudável é ser vegano, o outro entende que a alimentação saudável é ser paleolítico. São espectros opostos, mas da mesma energia, que é o quê? A alimentação é importante. Um entende que é de um jeito, outro entende de outro. Hábitos de vida, exercício. Um vai fazer pilates, o outro vai fazer yoga, o outro vai fazer decathlon, né? Coisas completamente diferentes, mas ele entende que isso é uma parte importante da vida dele, né? Cabeça, gente que cuida da sua saúde mental, né? Um vai para o psicólogo, psiquiatra, o outro vai para yoga, meditação e tal, espiritualidade. São espectros diferentes, né, pontas diferentes do mesmo espectro, na verdade. O cara entende que isso interfere na vida dele, interfere no dia a dia. Então, quando você apresenta para ele o conceito de que, além de todas essas coisas, o quarto vai determinar como ele dorme, e como ele dorme determina como é a disposição e a vida dele no dia seguinte, né? O ambiente de trabalho vai determinar como ele trabalha e como ele dorme à noite, né? Dependendo do jeito que o ambiente de trabalho está estruturado, isso mexe na cadeia inteira. Então, quando você apresenta para ele que se ele não gosta de comer um, um, um fast food da pior qualidade, ele também não deveria estar usando uma tinta da pior qualidade, né? Que essa, às vezes, esse é o lugar errado de fazer economia. Ah, não, vamos comprar tinta, tinta é tudo igual. Não, você acabou de mostrar para ele, meu, tinta não é tudo igual. E assim, nós vamos pagar o quê? 200, R$ 500 a mais de tinta se a gente comprar essa outra tinta mais cara? Ou às vezes nem vamos comprar uma tinta mais cara, pelo contrário, vamos para uma coisa mais rústica, que vai ser mais barata e mais saudável. Então, o cliente que pensa assim é o mesmo cliente que também consome a vida saudável, e não apenas a casa saudável, né? Não é vantagem apenas para os ocupantes locais, mas a gente também está orientando, né, a indústria, quando a gente faz. Hoje mesmo de manhã eu tive uma Pro que me mandou uma mensagem falando: Alan, estou tentando usar uma impermeabilização e os caras não mandam informação. Já pedi tudo, o que que eu faço? Eu falei: usa o que manda. Muito simples, o mercado é assim que a gente é assim que a gente coordena o mercado. O cara não te deu informação, usa o cara que te deu a informação e que você tem certeza que é saudável. Esse cara vai ganhar dinheiro, esse aqui não vai. Aí esse daqui, esse cara vai continuar fazendo bem
e melhor, porque ele viu que tem saída, e esse cara aqui ou vai sair do mercado ou vai se adaptar e vai começar a fazer produto bom, vai começar a ser transparente no conteúdo dos materiais dele. É assim que faz, não tem outro jeito não, né. E comercialmente vai agregar valor, né, isso aí a gente já falou ontem, vamos repetir o tempo inteiro. Aqui, vamos então rapidamente passar pela técnica, eu vou dar o pulo do gato daqui a pouquinho, tá. Mas esses são os parâmetros, lembra que ontem eu mostrei, né, que para tudo tem parâmetro? O capítulo quinto da Casa do Ambiente Saudável, né, daquela lista azul que eu falei para vocês ontem, ele trata única e exclusivamente de materiais, né. A gente tem 10 capítulos lá, mostrei para vocês quais são esses 10 capítulos ontem, e hoje nós estamos focando num deles, que é o de material. Então, os materiais têm que ser o quê? Isenção de metal pesado, isenção de formaldeído e compostos orgânicos voláteis e semivoláteis. Basicamente, é isso que nós estamos falando, né. Eh, os slides estão repetidos, né. Eu não sei o que está acontecendo com o meu computador hoje, mas, aqui é o detalhamento, né, tá. O detalhamento de cada um, desculpa. Então, aqui a gente fala exatamente de quais são os compostos, quais que tem, qual que não tem, qual é a quantidade de compostos e tudo. Isso eu trouxe para vocês verem, tá? Depois eu posso mandar essa apresentação para vocês, se vocês quiserem ler os detalhes, eu não vou ficar enchendo a paciência de vocês com os detalhes, quantos microgramas tem que ter, quanto não tem que ter, mas está aqui essa informação. E aí, como que a gente, de fato, especifica um material saudável ou a gente checa se o material que a gente quer especificar é saudável ou não? A chave é essa daqui, gente, é uma chave simples, mas tem que ser feita, que é conversar com o fornecedor e o fabricante, dizer para ele: "Olha só, eu quero especificar sua tinta, mas eu quero saber o nível de formaldeído que a sua tinta tem". Se ele não souber a resposta de cara, ele vai procurar a resposta para você, e vai te falar: Alan, nossa tinta tem zero formaldeído. Inclusive, cara, muito obrigado por você ter me falado isso, porque eu não sabia que isso era um valor que a gente tinha. Que a nossa tinta não tem formaldeído e que as outras tintas dos concorrentes têm formaldeído. E o formaldeído é uma substância tóxica. Obrigado por você ter falado isso para mim. Vou colocar isso nas minhas argumentações de venda. Aí você vai olhar um piso, né? E aí você vai perguntar: quero saber se o seu piso tem metal pesado na constituição dele, é um piso vinílico? A princípio, todos os pisos. Não é, eu estou falando aqui um de cada, mas assim, você tem que perguntar todos esses itens aqui. Ó. Deixa eu voltar os slides. O que, que você vai perguntar para o seu fornecedor? É essa pergunta que você vai fazer para ele. Ó. Eu gostaria de saber se o seu produto tem metais pesados, se ele tem formaldeídos ou outros gases tóxicos, e se ele tem solventes e compostos orgânicos voláteis ou semivoláteis. É isso. A pergunta é o que está escrito aqui na tela. Eu quero saber se o seu produto tem metal pesado. Quero saber se o seu produto tem formaldeído e gases tóxicos. Quero saber se o seu produto tem solventes ou compostos orgânicos voláteis. Quero saber se o seu produto tem compostos semivoláteis. E aí deixa ele responder para você. Você não tem que saber de todos esses detalhes que estão nos outros aqui. Ó. Se você se tornar um pro, você vai saber. Isso daí é bom saber. O conhecimento, lembra que eu falei ontem que o melhor medidor que tem é o conhecimento, mais do que qualquer instrumento de medição. Mas nesse momento agora que você está sendo apresentado ao conceito, você não precisa saber esses detalhes. O que você precisa é jogar a bola no pé dele. Não é ele que quer vender? Não é ele que quer fornecer para você então entregar para o seu cliente? Então deixa ele responder isso para você. Essa pergunta você vai fazer com absolutamente tudo. Você vai fazer com metais, torneira, chuveiro, você vai fazer com piso, você vai fazer com tinta, né? Você vai fazer com mobília, você vai fazer com cortina, você vai fazer com todo mundo, você vai começar a perguntar isso. Num primeiro momento, dependendo do fornecedor, quais são os 3 cenários, tá? Na verdade, 4 cenários. Primeiro cenário,
Alan, que bom que você perguntou isso. A gente é super focado nessa história. Às vezes os clientes não dão valor para isso, e é por isso que às vezes o nosso produto é um pouquinho mais caro. Às vezes o nosso produto ele é mais caro, mas na verdade, por que a gente faz isso tudo? O nosso produto ele tem um jeito diferente da maioria dos produtos do mercado. Então, na verdade, o nosso produto não é mais caro, o nosso produto é mais concentrado. E aí, quando você aplica ele é até mais barato em termos de quantidade. Se você for contabilizar o preço total, vai ser diferente. Vou dar um exemplo claro aqui, a Bona. Bona é uma empresa que fabrica revestimento de madeira, em primeiríssimo lugar, mas também fabrica colas e produtos de limpeza, né? Para pisos e coisas assim. A Bona, no mundo inteiro, e no Brasil não é diferente, ela tem uma super preocupação com saúde, bem-estar, essas coisas todas. E a cola da Bona, ela rende, você só precisa usar 20% do que você utilizaria de uma cola de um piso de madeira normal. Então, então você tem um jeito diferente de aplicar a cola da Bona, que tem zero formaldeído, zero composto orgânico volátil, zero metal pesado, né? Quase não tem nem cheiro a cola da Bona. Só que você vai usar um quinto da quantidade de cola, mas é uma espátula diferente, né? Raiada e tudo, diferente da cola normal. Então, se você for comprar, só que o produto em si, se você for comprar meio litro da cola da Bona, vai ser 3 vezes mais caro do que meio litro da cola convencional, tá? Só que se você está usando 5 vezes menos, na verdade a cola da Bona é quase a metade do preço, se você fizer a matemática. Porque aquele meio litro, a cola convencional você ia precisar comprar 5 galões, né, galõezinhos de meio litro, 5 latinhas de meio litro, enquanto a Bona você só precisa comprar uma lata. Então, 5 vezes um vai dar 5. 1 vezes 3 vai dar 3. 3 é menor do que 5, né? Quase a metade. Então, é uma outra lógica, é uma outra conta, né, que é preciso ser feita. Às vezes, é mais caro mesmo, mas aí é um lugar ou outro que às vezes é mais caro. Tá? Então, você precisa falar com o seu fabricante. Às vezes, ele vai virar e o cenário número um vai ser esse. Meu, pô, que legal que você está perguntando isso, porque eu tenho agora como te mostrar o que eu tenho. Cenário número 2 é aquele que eu comentei agora há pouco. Meu, obrigado por você ter feito a pergunta. Eu não sabia. Quando você fez a pergunta, eu fui checar com o nosso pessoal técnico sobre metal pesado, sobre formaldeído, e eu descobri que, na verdade, o nosso produto não tem essas coisas. E a gente não utilizava isso. Meu, super bacana, muito obrigado, tá aqui, papapá. Pum, esse é o terceiro cenário. É o cara que, a princípio, não vai ter essa boa vontade do cenário 2. Ele vai ser reticente. Não, mas é. Aí ele manda qualquer coisa para você. Ele manda laudo de sustentabilidade. Não, nosso produto é reciclado. Ele manda prêmio que não tem nada a ver. A empresa ganhou um prêmio porque ela trata os funcionários dela muito bem. Meu, show de bola, parabéns, que legal que você trata os seus funcionários muito bem, mas não é isso que eu estou perguntando. Né? Eu estou perguntando se o seu produto tem componente tóxico nele, é isso que eu estou querendo saber. Né? Que bom que você trata bem seus funcionários. Aí te manda ISO 14000, fala, meu, parabéns que a sua fábrica não polui o meio ambiente, é isso que a ISO 14000 faz, né? Então, a sua ISO 14000 está mostrando para mim que você é uma empresa legal. Se eu for pegar uma outra empresa que não tem a ISO 14000, mesmo preço, mesma condição técnica e tudo, eu vou escolher a sua empresa, tudo bem. Né? Por quê? Porque você não está poluindo o rio lá onde está a sua fábrica, você não está destruindo tudo. Poxa, parabéns para você. Mas não é isso que eu estou te perguntando. Eu estou te perguntando se o produto que está saindo de dentro dessa fábrica, independente do quanto que essa fábrica está ou não impactando o meio ambiente, eu quero saber se o produto que está saindo dessa fábrica vai impactar o meu cliente. É outra pergunta que eu estou te fazendo. Eu quero saber dos produtos se tem composto químico ou não. Então, esse terceiro tipo, ele é o cara meio preguiçoso, que não quer te entender direito, ele quer vender logo e tal. Mas se você tiver a paciência de continuar perguntando, eventualmente ele vai te dar a resposta. Então, dá um trabalhinho, mas às vezes vale a pena. Né? A gente está cheio de
exemplos, né, disso daí acontecendo no nosso dia a dia. O cara, você está tirando o cara da zona de conforto dele, né, ele é um cara mais comercial, ele é um cara muito técnico, ele não tem muita paciência, mas se você cutuca um pouquinho, se você conversa com ele, fala, meu, eu entrei no site da sua empresa, ou eu já trabalho com o produto da sua empresa, que agora eu estou ganhando uma nova diferenciação de mercado, mas eu quero continuar trabalhando com você, mas você tem que me ajudar, meu. Você tem, né? Aí você precisa dar uma conversinha com ele, aí ele, não, tá bom, beleza. Dá aquela respirada, fala, meu, às vezes você vai descobrir coisas do seu produto que você não sabia, tal. E isso daí faz parte de exatamente, Vânia, de educar o fornecedor, porque essas relações, elas são muito importantes. Vai que o produto do cara realmente é bom, né? Vai ele mesmo não sabia, então você ajudou ele a vender mais, que é o cenário 2, né? Ou o produto já tinha essas coisas todas e ele que era um vendedor ruim, né? Que nem sabia disso, de uma forma ou de outra, você fortaleceu o vínculo com ele. E a gente sabe que no dia a dia, né, principalmente para quem toca obra e tudo, esse tipo de relação direta e que vai sendo construída com as dificuldades, com as necessidades, é o que constrói essa relação e facilita. Então, por exemplo, agora aqui nos Estados Unidos, né, nós estamos vivendo uma defasagem muito grande de material de construção aqui. Né? Depois do Covid, não voltou mais. Então, aqui você vai construir alguma coisa, né? Demora, não tem material. Só que eu, como eu tenho relação boa com os empreiteiros e tudo, aí eles, o pouco de material que tem, eles disponibilizam para mim, entendeu? E aí o outro que não tem uma relação tão boa com eles vai esperar mais, né? É assim que toca a vida, né? Que toca o mundo. Nada desonesto, mas eu tenho preferência por quê? Porque eu dediquei tempo com aquele fornecedor, né? Ele ganha dinheiro com isso, comigo e tudo, eu indico ele, então existe uma parceria aí. E o quarto tipo de cenário é aquele primeiro que eu comentei, né? Na sequência lógica, ele é o quarto, mas aqui que foi o do impermeabilizante hoje cedo. É o cara que simplesmente se recusa a te passar, né? Informação, ele não quer lidar com isso, no Brasil, né, ainda tem assim, quando é produto químico, né, tinta, cola, essas coisas assim, tem que ter uma ficha técnica que você, por lei, pode solicitar. Aqui nos Estados Unidos nem isso não tem, né? Então não tem essa obrigatoriedade. Então é o mercado mesmo que seleciona. Você fala assim, meu, olha só, eu não sei se o seu produto é bom ou não, né? Nesse quesito. Às vezes ele é bom, a durabilidade, a parte objetiva dele, né, é boa. Mas, como eu não tenho essas outras informações, eu sinto muito, mas eu vou ficar com o seu concorrente, que me deu todas as informações e me satisfez no tipo de produto que eu quero especificar. Né? Mas a chave é essa: tem que conversar e perguntar. Tá? Aí, agora focando num produto específico, ah, e aí eu já vou abrir para vocês para ler aqui as perguntas e tudo. Ah, eu tinha desenhado para hoje a gente falar de tecido. Então, assim, eu vou falar especificamente de tecido, tá? Mas, deixa eu abrir aqui. Por quê? Porque isso daí foi uma coisa que vocês trouxeram para a gente. É essa conversa que tem que ter, né? Eu ouvi vocês no primeiro dia lá da que a gente conversou com vocês pela ABD, né? E aí eu trouxe os dois itens, hoje é tecido e amanhã é colchão, que são as duas coisas que vocês mais perguntaram lá naquela palestra. Então, por isso que eu estou trazendo isso para vocês. Mas a lógica é a mesma, só que no caso de tecido ainda tem uma coisa extra. Tá? Então, a lógica é a seguinte: o tecido é um material como outro qualquer. É igual uma tinta, é igual um piso, é igual qualquer outra coisa. Pode haver um impacto do tecido sobre a saúde humana. Depende de qual que é o tecido que você vai usar. Você vai usar um tecido de blackout, por exemplo, né, um tecido sintético de blackout,
Vai ter, por exemplo, a Hunter Douglas, sem fazer propaganda, já fazendo, né? A Hunter Douglas, por exemplo, é uma empresa que se preocupa desde 2012 com os produtos dela não liberarem composto orgânico volátil no ar quando esquenta. Já um outro produto qualquer não vai ter essa preocupação, né? Ah, Agora, um tecido que você vai usar, às vezes, para o móvel que você está desenhando, né? Tem muitos designers que eu conheço que desenham os móveis dos próprios clientes. Qual tecido que ele vai usar ali, né? Ou vai escolher uma cortina, ou vai escolher um papel de parede, né? E usar um papel de parede, um tecido de parede e tal. Então, além das mesmas perguntas que eu coloquei agora há pouco, né? Você pode usar uma certificação específica de tecidos, chamada OECOTEX. Está aqui, ó, oeco-tex.com. Tá? É, Essa certificação, ela é uma certificação de qualidade de tecido. Tá? Eita, com um slide ali fora do lugar. Ah, Então, a Ecotex ela tem vários padrões. Do mesmo jeito que o HBC tem vários padrões, a Ecotex tem vários padrões, focado em tecido. O padrão que a gente mais utiliza é esse padrão aqui, Standard 100. O Standard 100 é o que fala justamente de saúde e bem-estar. Os outros, eles vão falar de sustentabilidade, que é importante, né? O Organic Cotton, eles checam se realmente o algodão é orgânico, que você tem muito tecido hoje em dia dizendo que é orgânico e não é, né? O de couro, ele vai checar justamente isso que a gente estava comentando, se usa cromo, essas coisas, se danifica o meio ambiente e tudo, né? Agora, o Standard 100, ele é de saúde e bem-estar, né? E aí, o que que ocorre com o Standard 100, né? Ele vai checar justamente esses químicos, essas coisas todas, né? Que existem nos tecidos, porque para tornar um tecido branquinho, para tornar um tecido maleável, para tornar um tecido com certa viscosidade ou a palavra textura, existem sempre químicos, e esses químicos podem estar sendo liberados ou no ambiente ou no simples contato, né? Então aqui, por exemplo, nessa imagem que eles mostram, né, o standard 100 de bebê, que aí tem vários substandards, né, dentro do standard 100. Tem a classe A, B, C, D. Aí tem uma que é para bebê, ou seja, você está projetando. Olha só que gancho, né? Ao mesmo tempo de marketing, de proposta de trabalho, de aumento de valor, né? Você dizer para a pessoa que está grávida, que está te contratando para poder fazer um design do quarto de bebês, falar, olha só, nós vamos produzir os móveis e tudo, mas nós vamos usar só quem tiver standard 100 para poder não ferir seu bebê, né? E aí isso abre um monte de conversa, né? Fala, meu, interessante e tal, não sei o quê. Agora, como descobrir, né? Você vai no site, como é que você sabe assim, como é que eu sei se tem ou se não tem? Tem dois jeitos. Você pergunta para o fabricante, esse é um jeito, ou você vai no próprio site deles que eu coloquei ali, clica lá no cantinho superior, vai abrir aqui e vai ter guia de compra, né? Aí no guia de compra vai ter. Tem tradução em português também, tá, gente? Aí você vai escolher o local. Aí você vai escolher aqui América Central e América do Sul, né? Aí você filtra por localidade. Aí vai ter um monte do Brasil, ó, um monte do Brasil, né? Desde de tecidos bem conhecidos, por exemplo, até eu sei quem é a Santa Constância, por exemplo, né? Até de um monte de gente, a Ródia, né? Até de um monte de gente que eu não faço ideia, Vicunha, né? Bem conhecido, tal, a própria Laica, e vai ter, né? Então você pode pesquisar aqui, né? Se isso faz sentido ou não. Antes de eu entrar então agora na pedalada comercial, deixa eu ver aqui as perguntas e os comentários de vocês.
É isso, os comentários eu já fui respondendo na hora que eles foram aparecendo, né. A Vânia dizendo que tem áudio aberto, acho que já foi resolvido e tal. Hum, muito bem. Então, gente, agora fazendo a nossa pedalada, né, como é que eu aumento preço de projetos, né, quando eu aplico o design saudável? Primeiro é aumento de percentual, né, tá com O aqui, era para ser, tem que dar uma revisada melhor nesses slides antes de eu apresentar para vocês. Eh, o aumento de percentual, gente, você tem que aplicar de tempos em tempos, independente de você estar com um diferencial de saudabilidade ou não, isso é uma boa prática. Para quem não sabe, fique sabendo. Se você não aumenta o seu preço com o tempo, o seu cliente não percebe que você está melhorando com o tempo. Todo profissional deve melhorar com o tempo. Se você fica parado no tempo e cobrando a mesma coisa no tempo, primeiro que a inflação te come, né? Mas se você só ajusta de acordo com a inflação, está mostrando o quê? Que você continua o mesmo profissional, você não cresceu, né? E aí o cliente vira e fala assim: "Ah, vou tentar outro dessa vez, porque com esse profissional aqui eu já sei o que que eu tenho", né? Eh, então você precisa ir aumentando. Às vezes paulatinamente, 5%, 10%, às vezes num percentual maior. Quem vai determinar isso é a sua realidade, né? O quanto você está de fato trazendo novas coisas, por exemplo, como um conceito de saudabilidade, que é super tem valor, né? Não tem preço, né? Qual que é o preço da saúde? Não tem preço, né? Então, o que vai determinar o quanto você deve, todos os anos, aumentar o seu preço é justamente o quanto você está se melhorando como profissional, né? Mas você tem que aumentar acima da inflação. Quando você traz o conceito de saúde e bem-estar, você pode já imediatamente dar um acréscimo aí de 10% fácil nos seus preços, porque agora você projeta de uma forma diferente, né? E não colocar esse aumento percentual é aquilo que eu falei ontem, meu, tem alguma coisa errada, né? Como que você vai comprar uma Ferrari por R$ 5.000? Tem alguma coisa errada aí, né? Então, quando você aumenta, quando você vira uma Ferrari, você tem que cobrar preço de Ferrari. Depois você tem aumento de projeto para o mesmo cliente. Eu falei en passant isso ontem, mas eu vou aprofundar um pouco aqui agora. O aumento de projeto, o aumento de número de projetos, né, é aquilo que a gente comentou brevemente ontem. O cliente contrata para poder fazer, por exemplo, agora eu comentei, né, o design de interior de um quarto do futuro bebê. Legal, né? Você vai trabalhar ali. Aí você vai pegar tecido Ecotex, você vai pegar tinta sem composto orgânico volátil, sem formaldeído, você vai pegar colchão, que nós vamos falar amanhã sobre colchão, sem neurotóxico, né, sem compostos químicos pesados para o bebê e tudo. Você vai, inclusive, auxiliar a pessoa nos produtos de limpeza, por exemplo, disso, né? Você vai orientar, por exemplo, sobre babá eletrônica, não dá para a gente falar nesse desafio aqui, mas a gente falou, comentou ontem rapidamente, né? Campos eletromagnéticos, babá eletrônica emite um monte de campo, atrapalha o sono do bebê, aí vira um ciclo vicioso, né? Porque a mãe acha que o bebê acorda muito, por isso ela coloca a babá eletrônica. A babá eletrônica pode estar sendo o motivo pelo qual o bebê acorda muito, né? Então ela fala, ainda bem que eu botei a babá eletrônica, porque aí eu vejo todas as vezes que o bebê está acordando. Mas aí você vê, mas meu, se você tirar a babá eletrônica, talvez o seu filho não acorde tantas vezes, né? Enfim, você propõe tudo isso, e aí imediatamente você vem e fala assim, mas então, você acha que faz sentido a gente trabalhar o quarto do bebê, mas o bebê está exposto a esses químicos quando ele for dormir no seu quarto? Quando você estiver na sala, quando você estiver na cozinha? Você precisa Nós precisamos dar um tapa no restante da casa. Está faltando um projeto para o seu quarto, está faltando um projeto para a cozinha, está faltando um projeto para isso. Dentro da lógica da saúde. E de outra forma, às vezes você não teria o gancho. Não, vamos fazer o projeto do seu quarto também? Não, meu quarto está bem, está tranquilo, não tem problema nenhum. Não, mas espera aí, tem quanto tempo você comprou o colchão?
né? Você vai trocar de colchão? Vou. Então, a gente tem que olhar esse colchão direito. Você vai não sei o quê e tal. Então, você tem gancho para poder falar com o seu cliente. Você, não, vai fazer, eu vou fazer uma reforma lá na garagem, que eu vou fazer não sei o quê, não sei o quê, mas eu não preciso de projeto, não, já sei o que eu vou fazer. Você já sabe, tem certeza? Você já sabe quais os materiais você vai usar, você já sabe isso, já sabe aquilo? Ah, realmente, eu preciso do seu expertise, porque agora você tem uma expertise que não é lugar comum, né? Você tem uma expertise que lida com coisas essenciais. E, né, a maioria aqui, hoje, pelo menos, deixa eu ver aqui, a maioria, para não dizer a totalidade, da turma aqui hoje é, tirando o Manel, mas o Manel é de casa, né? Ele é nosso diretor. Ah, é, de vocês são mulheres e vocês, algumas de vocês, eu imagino que já tenham passado pela experiência de ser mãe. E tem um monte de coisa que você não faz para você, mas para o seu filho você faz, né? E o seu cliente é a mesma coisa, né? Às vezes ele não arrumou aquele quarto dele lá há 200 anos, mas agora que o bebê está vindo, vai arrumar o quarto do bebê, mas vai arrumar o quarto dele também, porque você falou, meu, não adianta arrumar só o quarto do bebê sem arrumar o quarto, né? Principal, se não arrumar a cozinha, se não trocar os produtos de limpeza para a casa inteira e tal, aí, meu, ok, então, para proteger minha cria, eu vou fazer, porque lembra, nós somos um bicho, né? A gente protege a cria, é assim que a gente funciona, né? Ah, também a gente pode aumentar, né, o preço, vamos dizer assim, final, aumentando o ticket, desculpa, aumentando o escopo. Meu computador travou aqui total. Daqui a pouco ele resolve aqui. Ó. Aumentou o escopo. O que é aumentar o escopo? Eu também comentei brevemente ontem, mas eu vou elaborar um pouco mais agora. É... Eita, nós. Aumentar o escopo é o seguinte: você não só aumentou o projeto, mas você aumentou é, por exemplo, não, eu não quero fazer um novo design do meu quarto. Não vou mudar a maioria das coisas. Isso eu não quero um novo projeto de design do quarto, da cozinha, da sala. Eu não quero esse novo projeto inteiro. É muito. Não vou fazer, não tem dinheiro, não tem condições. Ok, tudo certo. Mas e se eu te propor um trabalho menor e mais objetivo, aonde eu vou olhar o que que tem no seu quarto, olhar o que que tem na sua sala, olhar o que que tem na sua cozinha e propor mudanças pontuais para tornar esses espaços mais saudáveis. Então eu vou olhar o seu colchão, por exemplo, e ver se eu devo, se a gente deve ou não trocar o colchão. Eu vou olhar os seus produtos de limpeza e vou ver se a gente deve ou não trocar esses produtos de limpeza. Eu vou dar uma olhada na sua cozinha e ver se a gente deve ou não mexer, por exemplo, nas panelas e tudo. Eu sei que isso foge completamente ao escopo do design interior, tá? Eu tô ciente, viu, gente? Mas eu posso te sugerir mudanças disso que vão ter impacto no bebê, né? Eu posso te sugerir mudanças no processo de filtragem de água, né? E vão ter impacto. Você vai dar banho no bebê um monte de vezes por dia, não vai? Vai. Então, como é que está a água que você vai dar banho nesse bebê? Você está comprando todas as mamadeiras sem bisfenol, você está comprando tudo lindo. Mas aí vai dar banho no bebê lá na água é, que está cheia de plástico em tudo. Então, você pode propor uma coisa intermediária entre um design novo, que é o que a gente chama de consultoria, né? Que você, então, propõe uma consultoria. Se é um ambiente corporativo, mesma coisa. Às vezes você foi contratado só para poder fazer o design da uma readequação da sala de diretoria, por exemplo, ou uma sala qualquer. Mas você vê os outros elementos todos, tem ar-condicionado com ruído alto, e tal. Você não vai ficar falando isso para o seu cliente sem ele estar te pagando por isso. Você vai propor para ele uma consultoria e aí ele vai te pagar para você, então, orientá-lo, consultá-lo. Olha só, essa reunião, essa sala de reunião aqui tem um ar-condicionado que tem um ruído muito alto e isso interfere na qualidade das reuniões e tal. E aí vai aprofundando. Então, existe aumento de escopo, tá certo? Aqui ficou.
fora de... Essa imagem aqui não é imagem que era para ser. Hoje nós estamos bagunçados, gente. Hoje vocês têm que me perdoar, que os slides saiu tudo bagunçado. Então vamos lá para o desafio de hoje, a gente finalizar, até porque eu tenho uma aula daqui a 9 minutos que eu tenho que dar, inclusive também. Qual que é o desafio de hoje? Entrar no site da Ecotex e achar 3 fabricantes de tecido que você utiliza e que são certificados pela Ecotex Standard 100, que você nem sabia, né? Então, quais fabricantes que você normalmente usa? Quais marcas de tecido você normalmente usa para cortina ou para qualquer coisa, movelaria ou para qualquer coisa que você esteja acostumado? Se você não está acostumado a pensar tecidos em marca, está na hora de começar a pensar. Porque tecido é igual qualquer outra coisa qualquer. É igual colchão, é igual mesa, é igual cadeira, é igual tinta, é igual impermeabilizante. Tem marca. E a marca determina a qualidade, né? O tipo, o jeito que é feito e tal, né? Não é só aquilo que você está vendo que tem. Então, esse é o desafio para vocês. Fechado? Amanhã nós voltamos aqui no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário. E aí nós vamos falar amanhã sobre colchões, né? Vamos ter aí um papo longo sobre colchões. E vamos falar sobre alguma coisa comercial, que eu não lembro o que é, mas eu esqueci. É, mas amanhã eu lembro porque está escrito no nosso roteiro aqui para esses 3 dias, combinado? Deixa eu ver se tem aqui algum comentário último antes da gente encerrar. Tem sim, ó. A Andressa comenta que semana passada enviei um e-mail para 5 fabricantes de MDF perguntando os níveis de compostos orgânicos voláteis e apenas um me enviou só com o nível de formaldeído, que é o principal, viu, Andressa, na verdade. Que achei alto, a outra enviou o catálogo de padrões, nada a ver, tá vendo? É o tipo 2 ou 3 lá, né? Eu perguntei, os outros não enviaram, aproveitando alguma marca de MDF certificada. Certificada ainda não, Andressa, mas tem a Green Plaque, Green, verde em inglês, Plaque, PLAC, que tem 0 formaldeído. É a única fábrica que eu conheço no Brasil, 0 formaldeído. Eles não certificaram porque não passaram pelo processo, mas eu tenho quase que certeza que se passassem pelo processo, teriam a certificação, tá? A Vânia comenta que aqui para o sul, mais exato, Santa Catarina, temos muitos fabricantes de tecidos, indústria têxtil forte. A indústria brasileira, têxtil, é muito forte, o Brasil exporta muito tecido, e é por isso que o Brasil também tem a Ecotex, porque a Ecotex é um padrão mundial, né? E o Brasil, no mundo têxtil, ele está no mercado mundial, ele é um player, né, forte, então por isso que ele serve. Só que dentro do próprio Brasil, a gente não tem muito essa consciência, né? Então não é à toa que aquelas empresas todas têm Ecotex, é porque o resto do mundo presta atenção nessas coisas, né? E a gente precisa aprender também a prestar atenção nisso. Gente, excelente interação, ótimas perguntas, super obrigado. Estou achando muito bacana fazer esse desafio aqui com vocês, hein? Então, amanhã, 3 fornecedores, né, de tecidos que você já conheça e que tem Ecotex e você não sabia. Agora, se você não está ligado em fornecedor, dá uma olhada na lista que tem lá, para você ir se aclimatando com esse tipo de informação, né? E trafegue lá no site da Ecotex. A gente tem 0 relação com a Ecotex, tá? Não tem relação comercial nem institucional com eles, mas eles fazem um trabalho que merece ser divulgado, tá bom? Beijo para vocês, até amanhã, às 19 horas. Um abraço. Tchau.